recursividade é um mecanismo na programação que faz com que uma função autodelegue aos seus próprios recursos a responsabilidade pela solução de um problema. Então, vamos aqui, através dessa estrutura modular, em que a função tabuada foi inicialmente implementada utilizando um comando de repetição do tipo for, vamos traduzir essa função para uma função recursiva. Vejo que nesse momento, essa estrutura modular executa então a tabuada e numa primeira chamada faz-se a tabuada do 5, depois a tabuada do 3 e por último a tabuada do 7. Então vamos copiar o código-fonte dessa função e vamos traduzi-lo para uma função recursiva. Vamos deixar ali o código para a gente poder comparar. Então, inicialmente, vamos trazer essa variável, que é a variável de controle da estrutura de repetição for, e vamos colocá-la como um parâmetro da função. E vejo que o valor inicial da variável i é 1, portanto, e ele é o primeiro parâmetro da função que vamos transformá-la em uma função recursiva. Então, lá na chamada, a gente vai inicialmente passar 1 para o valor do parâmetro i, que é o valor inicial da variável de controle na estrutura de repetição for. Veja que o for faz enquanto a variável de controle i varia entre 1 e 10. Então, a gente vai fazer uma avaliação aqui. Se a variável de controle for menor ou igual a 10, vai fazer todo aquele processo que define a tabuada de n. Então, esse processo aqui. Veja que a parte superior da tabela com a tabuada, ela é feita imediatamente antes da estrutura for, ou seja, quando o i vale 1. Então, a gente vai avaliar aqui. Se o i for igual a 1, tem que fazer a linha superior da tabela com a tabuada. Vejo que essa aqui, a linha inferior da tabela com a tabuada, é feita depois da estrutura de repetição for, ou seja, quando o i vale 10. Então, vamos colocar aqui, se o i for igual a 10, vamos fazer a linha inferior da tabela com a tabuada. E vamos, então, esse for, ele vai ser produzido através das chamadas recursivas. Então, esse comando de saída faz uma linha da tabuada e para a próxima execução, soma-se 1 ao valor da variável i, usando o operador de autoincremento, e chama-se novamente a função tabuada, passando o valor da variável i e o valor da variável n, que são os parâmetros da função. Então, vejam, essas operações, ao acrescentar 1 no valor do parâmetro i ou variável i, estaríamos simulando o próximo passo da estrutura de repetição for. Então, em termos de implementação, uma função é dita recursiva quando dentro do seu corpo existe uma chamada a ela própria. Então, essa é a chamada que faz com que essa função seja uma função recursiva. Então, vamos apagar aqui o trecho iterativo e vamos executar esse código. Vamos simular essa chamada aqui. Então, na primeira chamada, passa-se o valor 1 e 5. 1 associado ao parâmetro i, 5 ao parâmetro n. Então, i é menor ou igual a 10, entra aqui, i é igual a 1, vai mostrar a linha da linha superior da tabela com a tabuada e vai imprimir a primeira linha da tabuada, que é 5 vezes 1. Aqui. E soma-se 1 ao valor de i, 1 mais 1, 2, e vai fazer a segunda chamada. Então, aqui começa o fluxo recursivo, fazer a segunda chamada da função tabuada para um valor diferente de i, agora no caso 2. Então, faz-se a segunda chamada, passando o valor de i 2 e o valor de n 5. E a partir daí cai sempre nesse if, porque o valor i, quando for menor ou igual a 10, entra aqui. Não faz mais essa linha, porque o i não é mais igual a 1.
faz a linha da tabuada, soma 1 no i e chama de forma recursiva. Então, veja, faz aqui 5 vezes 2 igual a 10. Veja que fica preso. Cada nova chamada é empilhada na memória. Cada nova chamada recursiva aqui empilha-se na memória esta chamada e fica pendente a sua conclusão. Então, vamos fazer agora a terceira chamada, em que passa-se os valores dos parâmetros 3 e 5, faz a terceira linha da tabuada, quarta chamada, 4, 5, quinta chamada, 5, 5, sexta chamada, sétima, oitava, nona, décima. Então, quando está na décima chamada, vem aqui, ainda é igual a 10, vai fazer a linha com a décima chamada, soma 1 no valor do i, passa a 11, e faz a 11ª chamada, passando 11 e 5. E a partir de agora, o i sendo 11 não é nem menor nem igual a 10, portanto nada é feito. Portanto, a 11ª chamada é concluída completamente. E retorna para a chamada imediatamente anterior, que era a 10ª, aqui onde está marcado. E vai fazer a próxima linha que diz, se o i for igual a 10, então mostra a linha inferior da tabela com a tabuada, tá lá. E termina a 10ª chamada, voltando para a chamada imediatamente anterior, que é a nona. Então, volta para a nona, exatamente onde está marcado. E a partir de agora não vai mais fazer essa linha, porque o i não é igual a 10, é igual a 9 neste caso. Então, ele vai encerrar a nona chamada, voltando para a oitava, encerra a oitava, voltando para a sétima, encerra a sétima, voltando para a sexta, depois para a quinta, para a quarta, para a terceira, para a segunda e para a primeira, concluindo a chamada em que foi feita tabuada de 5. Então, veja que eu vou executar o código aqui, ele está produzindo as 3 tabuadas. Tabuada do 5, tabuada do 3, tabuada do 7. Então, essa é uma função recursiva, porque dentro do seu corpo existe uma chamada a ela própria. E o que faz com que o processo recursivo seja repetido? A cada nova chamada é sempre um novo valor da variável i, começando de 1 e vai evoluindo em passo 1 até 10. Obrigado.